E aí, da hora? Soma era um jovem japonês sem família, que é invocado para outro mundo como o herói de uma nação falida e decadente. Ao mostrar sua inteligência e proeza política, Soma se torna o novo rei de Elfriden e o noivo de Licia, a ex-princesa do reino. Como rei, Soma toma iniciativa e faz inúmeras reformas, recruta inúmeros subordinados competentes e acaba com 2 guerras, uma civil e contra a Midônia, o país vizinho. Agora, Soma está em posse de Van, a capital de Midônia, porém, o enorme Império Grand Chaos trouxeram suas tropas para reivindicar a Midônia novamente, e agora Soma terá que prevalecer a isso. Depois que Soma conquistou Van, a capital de Amidônia, Julius faz jus ao Tratado da Humanidade e o Império Grand Chaos começa o seu movimento, marchando em direção a Van para tomar a cidade em nome da família real. Agora, voltando para Elfriden, o ex-rei que por algum motivo ainda usa coroa junto da sua ex-rainha estão tomando um chazinho enquanto conversam. Aqui, o sogrão afirma novamente que abdicar do trono para o Soma não foi um erro, e sim uma decisão muito sábia, enquanto sua esposa fala algo sobre uma outra vez, onde, diferente dessa suposta outra vez, Alicia está com Soma desde o início de seu reinado, e por isso será diferente daquela outra vez. Agora, o que é essa outra vez nós não sabemos ainda, porque essa mulher é muito misteriosa. Nós trocamos então para o Soma, que está treinando em um jardim com Alicia e a Aisha contra os seus bonecos samurais, mostrando novamente que ele é bem mais fraco do que elas. Aqui eles estão tentando analisar o poder de combate do Soma, onde Licia diz que usar magia de outros atributos além da própria magia é algo que nunca foi visto até hoje na história no reino, então ele vai ter que aprender a lutar apenas com a sua magia negra. Além de que também existem pouquíssimos magos negros no mundo, um sendo o Soma, outra sendo a mãe da Licia e a outra sendo a Tomoe, e vemos então que os poderes de magos negros não são padronizados e cada um tem um poder diferente. Trocando então de assunto, o Soma diz que o Império está vindo com uma força de 50 mil soldados, porém antes que os soldados chegassem e as negociações começassem, Soma ainda estava fazendo reformas em Van, onde mesmo sabendo que quando as terras fossem retomadas por Julius e ele não irá querer nem um pouco usar as coisas que foram construídas por Elfriden, o Soma continua em frente e ainda constrói e ainda os nomeia com nomes de Elfriden para provocar ainda mais o seu inimigo e claro, ganhar o favor do seu povo. Soma então completa que infelizmente não acha que conseguirá negociar com a Diane para manter essas terras. E ele ainda diz que ao analisar o Império, ele é apenas uma superpotência que está desesperada para conseguir se manter. Ou seja, as coisas também não estão tão boas para o famoso escudo da humanidade. Logo após essa conversa, Diane, a representante do Império, chegou para negociar com Soma finalmente. Na sala do trono, o Julius imediatamente começa a pedir suas terras novamente, enquanto cometia várias hipocrisias, e quando é acusado pelo Soma, ele apenas diz que seu pai, Gaius, foi quem criou a guerra e não ele. Julius continua sendo petulante, e Soma continua a jogar fatos na cara dele, principalmente o fato de que a cidade e o povo está milhões de vezes melhor com o Soma governando no lugar deles. Onde inclusive, aqui o Soma até mesmo revela que toda essa guerra na verdade começou com a Midônia atacando o primeiro e incitando seus nobres a uma rebelião, ou seja, Elfriden estava mais do que no direito de, claro, prevalecer sobre a Midônia. Logo, depois de mais algumas farpas, Julius se retira e agora começaria a real negociação entre o Soma e a Diane. Começando as negociações entre o Império e Elfriden, a primeira informação que temos da Diane, como forma de gratidão a ela pelo Soma, é o fato de que carne de monstro pode ser comida. Ela até mesmo conta um pouco sobre a época em que os demônios e os monstros apareceram e começaram a destruir tudo que a humanidade criou, dizendo que monstros são como animais selvagens correndo sem propósito algum, enquanto demônios são organizados e usavam sua inteligência para matar os humanos, onde, de acordo com isso, os demônios e os monstros seriam separados pelo fato de uns serem inteligentes e outros não, e inclusive, de acordo com batedores, até mesmo demônios comem monstros, o que significa que demônios não veem monstros como iguais. E quando escuta isso, Soma vem com uma hipótese de que monstros e demônios podem ser como pessoas e animais. A base dele é que por ter vindo de um mundo onde essas raças não existem, ele não vê diferença alguma entre homens-besta, demônios e homens-dragão. Com isso, ele começa a dar vários exemplos sobre como as raças de demônios são muito parecidas com várias raças de homens-besta, possuindo não apenas as mesmas características, como também até mesmo a mesma aparência em alguns casos. A partir dessa base, depois de refletir um pouco, todos meio que concordam e começam a pensar em como nunca pensaram nisso antes, ou nunca perceberam tais coisas antes. E embora seja algo importante a se pensar, se fosse conhecido
recebido pelo público, com certeza causaria diversas revoltas, guerras e até mesmo um genocídio contra uma raça inteira. Logo, esse assunto é extremamente delicado nesse novo mundo. Eles então decidem deixar essa conversa para mais tarde e então retomam suas negociações sobre a Midônia. Fica decidido então que em troca de Van ser devolvida, uma compensação justa será entregue para Elfriden em moeda imperial, para que eles assumam responsabilidade pelos seus subordinados. Com isso, Diane pergunta por que Soma não assina o Tratado da Humanidade, porém ele prefere evitar falar a verdade agora e apenas joga um verde dizendo que Elfriden quer caminhar sobre suas próprias pernas. Ele também diz que não irá assinar o tratado, mas gostaria de uma aliança com o Império e se fosse secreta seria melhor ainda. Nessa aliança, ele ajudaria com tropas em uma localização que seria ruim para o Império, e assim ele fortaleceria e muito as defesas de fronteira. E inclusive, depois que o Soma mostrou um pouquinho do seu intelecto monstruoso, a Diane até mesmo oferece a ele se mudar para o Império e se casar com a Imperatriz, no caso a irmã dela, deixando geral com ciúmes nessa reunião. Bom, depois disso, eles encerram o dia, enquanto fica a promessa de continuar a conversa através de embaixadores e sistema de comunicação a longa distância. Porém, antes de acabar, enquanto tomavam ar, a Diane fala sobre o Lorde Demônio, onde ela diz que, embora não saibam suas línguas, tem uma palavra que todos os demônios sempre dizem, que seria Divalroy, que se presume ser o nome do Rei Demônio. E estranhamente, ao escutar essa palavra, Soma sente uma tontura extrema e quase desmaia, enquanto pensava e repetia esse nome, tentando lembrar onde ele já escutou isso anteriormente. Estamos agora em outro dia, e é recitado os termos do acordo, com a Midônia recuperando Van e Elfriden recebendo a compensação e reparações de guerra pelos estragos que eles causaram, embora mal tenha tido estragos em Elfriden. Julius, é claro, se enfurece, afinal isso significaria que eles perderam a guerra, mas pô, eles não perderam? Aqui Diane ameaça expulsar a Midônia do Tratado da Humanidade caso ele realmente continuasse com essa birra. Afinal, eles não apenas buscaram a treta, perderam a treta e ainda tiveram que procurar os pais para reconciliar a situação. Com isso fica resolvido que além de 2 anos de orçamento do reino de Amidônia, Elfriden também ganhará uma pedra mágica de transmissão da qual só existe uma em toda a Midônia e todos os livros da biblioteca de Van, além de, claro, o melhor general que eles tinham, ou seja, Elfriden literalmente pegou tudo que podia pegar e o Julius só se lascou. Logo nós chegamos na despedida e as tropas de Elfriden começam a ir embora de Amidônia, fazendo o povo de Amidônia ficar muito triste e ansioso, já que eles sabem o que os esperam agora que Julius voltou novamente. Antes eles viviam em opressão e agora sentiram um gostinho de liberdade e eles já não querem mais voltar a ser como eram no passado. Enquanto Soma volta para Elfriden, nós passamos diretamente para o Império Grand Chaos, com Diane se encontrando com a Imperatriz Maria, no caso a sua irmã. Aqui, é claro, Diane começa a falar sobre Soma e começa a chover elogios do nosso protagonista rei, onde aqui, depois de uma conversinha, elas se lembram novamente que é dito através da história que o herói invocado por Elfriden será alguém que liderará uma revolução de uma nova era. Com isso, Maria já percebe que uma revolução já está acontecendo e mal vê a hora de poder se encontrar com Soma pessoalmente. Passando algum tempo, agora Soma foi até a prisão no castelo para se encontrar com George e Carmine, o primeiro encontro em pessoa deles desde que ele chegou até esse novo mundo. Aqui eles conversam sobre as coisas em geral, sobre como a Alicia está triste e sobre como as coisas aconteceram durante a guerra, para, é claro, atualizar o George que estava preso na prisão. Soma está extremamente irritado por ter que executar pessoas inocentes, já que apenas ser associado aos traidores é pena de morte, e logo ele teve que executar diversas famílias inocentes que não tinham feito nada de errado por conta de cabeças corruptas. E acima disso, uma das coisas que está mais o deixando irritado é ter que magoar a Alicia, já que Carmine não pode ser deixado vivo, mesmo que tudo isso tenha sido arquitetado por ele e apenas ele. Aqui, durante a conversa, Soma tem vários episódios de raiva, sendo a primeira vez no anime que nós vemos ele tão irritado assim. Ele está indignado porque Carmine fez tudo isso se matando no processo, já que sua vida basicamente já acabou. E depois de se acalmar, Soma pergunta se esse plano realmente é apenas de George, não duvidando de sua capacidade, mas estranhamente George tem o Soma em uma alta autoestima, além de confiar tanto Lixa quanto o reino nas mãos dele que ele nem chegou a conhecer anteriormente. Soma então levanta o fato de que a única razão para George ter feito o que fez, sem sombra de dúvidas, foi por causa da família real de Elfriden, no caso o ex-rei e a ex-rainha. E quando pergunta a ele se foram seus sogros que armaram tudo isso, Carmine apenas escolhe ficar calado, dizendo que eles mesmos dirão a ele quando chegar a hora. Logo, a conversa chega ao seu fim, e o Soma então dá um vidro de veneno para Carmine, escolhendo deixar que ele morra em silêncio em vez de fazer uma execução em praça pública, sendo essa a única
única coisa que ele poderia fazer por Carmine no momento. Avançamos no tempo e agora Soma está presidindo audiências reais para recompensar os esforços de seus súditos dentro da guerra. Aqui, Aisha recebe oficialmente o posto de guardiã pessoal do rei, e seu pai, que recebeu o direito a um pedido do Soma, pede que Soma tome a Aisha como sua segunda esposa, sabendo muito bem o que a sua filha sente pelo rei. Alicia também dá sua aprovação, sabendo que se ela não concordasse, o Soma nunca iria aceitar isso, mas como ela concordou, o Soma a aceita e diz que Aisha será sua segunda noiva a partir de hoje. Seguindo, chega a vez de Juna, onde depois de uma pequena conversa com a duquesa Walter, Juna pede que Soma a tome como outra de suas esposas, já que ela também está claramente apaixonada pelo rei. Soma, é claro, recusa ela no momento, dizendo que ela é uma idol do reino e se um casamento fosse decidido, a resposta do público não seria nem um pouco boa, porém ele a aceitará sim. Se ele esperar mais um pouco e trabalhar mais um pouco como idol, o Soma irá aceitar como esposa e irá pessoalmente a tomar nesse momento. Agora nós temos Alicia no calabouço do castelo falando com a Carla. Aqui Alicia está falando principalmente sobre o Soma ganhar sua rainha consorte, no caso a Aisha como segunda noiva além dela, onde nós ficamos sabendo que embora ela tenha abraçado a ideia da Aisha se casar sim com o Soma, doeu um pouco no seu coração. Ela também fala como seu coração está partido ao saber da morte do Carmine, já que ele era como se fosse um tio para ela. Ela não está bem triste com essa notícia, porque ela sabia que aconteceria, apenas estar de coração partido, afinal ele ainda era um membro de sua família. Onde, além da Alicia desabafando, nós também vemos o lado da Carla pedindo que Alicia pare de se misturar com ela, pare de gastar tempo com ela, afinal ela é apenas uma prisioneira que cometeu traição para com o reino, ela não quer se tornar um fardo para o resto de sua família. Daqui então nós trocamos diretamente para o julgamento de Carla e do Castor, que está acontecendo graças aos méritos da duquesa Walter na guerra. Enquanto o Estado pede pela cabeça de ambos por seus crimes, a duquesa os defende, baseado na premissa de que eles foram julgados pelo Carmine e de sua lealdade para com o ex-rei. Eles não queriam realmente instigar o reino ou atentar ao trono, eles apenas eram muito leais ao ex-rei e claro, estavam confusos com essa troca de poder repentina. Aqui o próprio Castor está disposto a receber toda a culpa para pedir que poupem a Carla, já que ela apenas o seguiu. Com isso, Soma pede que o conselho composto por vários nobres também deem suas opiniões sobre o assunto, onde alguns, no caso apenas 2 deles, pedem clemência para Vargas e Carla, principalmente com a Carla, afinal a casa Vargas já perdeu tudo, seus títulos, terras, dinheiro e honra. Honrar o pedido de um pai pedindo que salvem sua filha seria no mínimo aceitável. Porém, é aqui que acontece um plot twist. Soma usou esse julgamento como oportunidade para matar os nobres que eram considerados informantes, oportunistas e traiçoeiros que ainda estavam no reino, assim expurgando eles completamente de uma vez por todas. Tudo isso foi de acordo com os ensinamentos de Maquiavel que o Soma aprendeu, que diz que ao recorrer à crueldade, que ela seja usada apenas uma vez. E foi o que o Soma fez. Apenas uma vez, ele matou todos os nobres corruptos, arrancando as raízes do seu problema. Aqui nós também somos apresentados a uma unidade de inteligência e assassinato que serve diretamente apenas ao Soma, que agora é chamada de Black Cats, sendo composta pelos antigos subordinados do Duque Carmine, que agora servem diretamente ao próprio Soma. De todo o conselho de nobres, apenas 2 deles sobraram, sendo os únicos que não estavam podres até o momento. Logo, depois de explicar seu plano e claro ter sucesso em cortar o mal pelas raízes, chega a hora do veredito do Soma sobre o julgamento de Castor e Carla. Castor teve sua vida poupada e terá que servir a duquesa Walter a partir de hoje, não podendo chegar mais perto do seu antigo território ou do resto de sua família. Ele poderá continuar vivo, porém pagará pelo seu pecado pelo resto de sua vida. A Carla também foi poupada, onde a sua punição seria ser a escrava pessoal do Soma e da Alicia, onde a sua primeira ordem para ela e apenas para ela seria que se um dia ele se perdesse, se um dia ele se tornasse um tirano, que ela o matasse. Assim o Soma tem a certeza de que se um dia ele se tornasse um tirano e ninguém mais o detesse, a Carla encerraria sua vida de uma vez por todas. Depois do julgamento, Soma, que está cansado, vai para o seu quarto dormir, e então a Aisha e a Alicia vão para o seu quarto daquele jeitão também, onde inclusive vemos um pouco mais a princesa Roroa de Amidônia. Aquela está conversando com seus amigos sobre como que o seu irmão imbecil está falindo cada vez mais e mais ainda a Amidônia, e agora ela se prepara para um movimento final. Passando um pouco pra frente, agora nós temos o Soma em uma reunião com Hakuya, onde eles estão falando sobre algum projeto em andamento que está indo muito suavemente, parecendo que alguém está os ajudando por trás das cortinas. Mas Ludwig atrapalha a reunião, chegando rapidamente e dizendo que uma amiga dele fez algo que não deveria e pedindo desculpas por ela. Logo, Soma, Alicia e Ludwig voam para uma floresta para se encontrar com a amiga de infância do cavaleiro, conhecida como a cientista maluca do exército proibido. No meio da floresta, Soma encontra uma garagem,
mas na verdade isso aqui é uma dungeon, onde vemos que o seu design é até mesmo feito de metal por dentro, parecendo bem tecnológico, embora as pessoas desse mundo apenas pensem que isso é magia. No fim da dungeon, eles encontram uma sala que parece muito futurista, onde aqui se encontra o laboratório de Genya, a cientista maluca. Genya é a cientista, pesquisadora e estudiosa que no passado era uma maga do exército proibido, porém ela acabou fazendo uns experimentos meio desastrosos, como por exemplo criar um mar de árvores em diversas instalações e campo de treino do exército, e por causa disso ela foi banida do exército, porém ainda é uma cientista e pesquisadora do reino. Aqui inclusive nós vemos que a pesquisa da Genya envolve a ciência e a física. Esse mundo, no caso o novo mundo onde o Soma se encontra atualmente, é um mundo que desenvolve apenas sua magia. Qualquer coisa que não pode ser explicada, eles culpam a magia e apenas isso. Porém, a Genya questiona isso e está trabalhando em experimentos para a lei natural do mundo, no caso, ciência, onde até mesmo descobrimos que os cristais de comunicação que o Soma usa para fazer várias coisas, como televisão e entrar em contato com outras pessoas, na verdade é um núcleo de masmorra que foi quebrado e ainda está sendo pesquisado por pesquisadores do reino. Agora, tendo terminado as conversas e apresentações, a Genya demonstra um de seus projetos para o Soma, que no caso seria um dispositivo de propulsão de ar, que tem como objetivo não precisar mais usar dragões para puxar navios no mar. Porém, esse dispositivo é muito forte, mostrando claramente que ainda está em fase de testes. Também descobrimos sobre o minério de maldição, que é um mineral que supostamente anula a magia das pessoas próximas a ele, e caso a magia seja forçada para dentro dele, ele explodiria em uma grande explosão. Porém, se você pensar por outro lado, na verdade ele é um minério que absorve magia, e então explode caso ultrapasse seus limites, sendo na verdade uma ótima maneira de guardar magia e armazenar energia. Ele é um grande minério para itens mágicos e claro, ferramentas. Logo, vendo que a Genya é necessária para o reino e que ela é muito talentosa, para não deixar que ela saia da nação caso ela fique infeliz, o Soma decide amarrar ela no país, bancando Cupido e fazendo com que ela e Ludwig se casem. E foi fácil assim, o Soma falou e eles noivaram, VaptVupt, todo mundo saiu ganhando. Porém, Ludwig não esqueceu e lembrou eles do motivo pelo qual eles estão ali em primeiro lugar. Não é para elogiar ela, e sim porque ela fez algo muito errado. Ele está pedindo desculpas porque ela roubou os ossos de um dragão. O negócio é que o Soma está fazendo várias reformas em todo o reino, principalmente seu sistema de estradas e de esgotos, para embelezar a cidade e, claro, ajudar a manter a saúde do seu povo. Assim, a sua equipe também começou a fazer várias escavações para abrir espaços e, claro, ganhar recursos necessários para continuar com as construções, onde durante as escavações diversos fósseis foram encontrados, sejam gigantes, gárgulas e vários outros monstros antigos, e dentre eles estavam os fósseis de um dragão gigante, que era para ter sido enviado para a Academia Real. Porém, ele desapareceu, e isso é obra da Genya. Ela pegou os ossos e criou esse dragão mecânico gigante, feito de metal e, claro, componentes de vários outros monstros. Porém, o dragão não se mexe e nem está vivo, ele é apenas um modelo para estudo das articulações da espécie. Embora, por outro lado, se a Cordilheira dos Dragões descobrir sobre isso, isso pode acabar virando uma disputa internacional. Afinal, isso é profanação do seu povo. Com isso, fica decidido que o projeto está lacrado até que a Cordilheira envie uma mensagem para Soma, além de que Genya também receberá um novo laboratório, embora, é claro, ela terá que arcar com bastante dos custos dela. Enquanto isso, nós vamos para Amidônia, onde vemos que as construções que o Soma fez foram destruídas. Os prédios perderam suas cores novamente e o povo está infeliz, desejando que o Soma voltasse e os governasse novamente. E para Julius é reportado que vários lugares estão com falta de comida e por isso revoltas estão acontecendo. Voltando para Elfriden, Soma está descobrindo que Julius está usando força brutal contra o seu próprio povo que está em revolta, aumentando ainda mais a revolta deles. Logo, o Ministério de Van entra em contato com eles, expressando sua fidelidade a Elfriden e pedindo reforços ao rei Soma. E agora que Soma tem um motivo legítimo para isso, ele enviará reforços e, claro, ajudará as forças rebeldes. E enquanto isso, Julius continua recebendo cada vez mais e mais notícias. Rebeldes estão destruindo, rebeldes estão emergindo, as pessoas estão morrendo e, claro, a falta de comida assolando sua nação. E com isso, Julius fugiu de Amidônia para o Império, enquanto seu país ficou vazio, sem um líder para o liderar. E então, para evitar que outros países invadissem Amidônia, os altos escalões do reino de Amidônia pedem que Elfriden assuma o território, no caso que eles coloquem Amidônia sobre a asa de Elfriden, para que assim as duas nações sejam apenas uma. E embora haja várias desvantagens para isso, Soma decide anexar Amidônia, tendo em mente as vantagens futuras para ele. Após a anexação de Amidônia, Soma tem uma audiência com seus altos escalões, onde o ex-ministro leva todos os documentos, relatórios e receitas de Amidônia para Soma, para ajudar em seu governo recém-anexado. Enquanto o general Herman levou um presente para Soma, várias tapeçarias e tapetes muito luxuosos, porém é claro, com uma surpresa
presa dentro, no caso, a princesa Roroa, e ela está ali para pedir o Soma em casamento. O argumento da Roroa é que o noivado do Soma com a Alisha foi para dar legitimidade ao reinado do Soma em Elfriden, legitimidade que agora ele precisa para governar a Midônia, e logo ele ganhará isso ao se casar com a Roroa. E não apenas isso, como sua alma de comerciante está pegando fogo, dando até mesmo ideias de como lucrar com comerciais em cima dos programas que ele faz com as pedras de transmissão. Ela diz que não ter sentimentos não é problema, já que ela gosta bastante do tipo de pessoa que o Soma é, e conhecendo ele é o tipo de cara que ela adoraria estar junto. Aqui, ela conversa com o Soma sobre como ela incitou várias revoltas dentro de Midônia. Ela também é basicamente quem manteve o país vivo até hoje, além de que ela também é a pessoa que mais conhece a Midônia, conhecendo o país com uma palma de sua mão e podendo ajudar muito ele em seu governo. E claro, Roroa acha que Soma vai ser perfeitamente capaz de governar a Midônia da mesma forma que ele faz com Elfriden. Ela está confiando que o Soma vai ser capaz de dar ao seu povo uma vida melhor. Ela também conta sobre como algumas das rebeliões não foram causadas nem por ela e nem pelo Soma, e sim pelo estado papal, que queria atrair o povo de Midônia para o seu próprio país, e assim aumentar ainda mais a sua força e lucrar com esses papinhos michurucas religiosos. Além de que, claro, o estado papal também odeia o Império, já que a Maria ser chamada de santa meio que mina um pouquinho o poder do Papa e dos outros altos escalões. E é por isso que a Roroa diz que com certeza eles irão entrar em contato com Soma. Afinal, o Soma é muito valioso, ele reestruturou o reino completamente, ele é um herói invocado e conquistou a Midônia. Se eles conseguirem colocar as mãos no nosso rei, com certeza eles serão uma potência a serem vistos. Porém, deixa isso de lado e agora vamos voltar para o casamento. Claro, Soma não tem dúvida alguma das vantagens que virão ao se casar com a Roroa, mas ele ainda pede a opinião do seu harém, no caso da Alisha, onde tanto a Alisha quanto a Aisha quanto a Júnia com certeza dão sua aprovação e dizem que não tem problema nenhum em ele ficar com a Roroa também. E assim fica decidido que Roroa se torna uma das noivas do Soma, onde ela ainda completa dizendo que não tem interesse algum na sucessão do reino. Ela não quer o trono, ela quer administrar seu próprio negócio e então usar seu próprio dinheiro para ajudar o reino da maneira que ela pode. E então, quando ela tiver um filho, esse filho herdará sua companhia e não o trono. Assim todo mundo fica feliz e todo mundo sai ganhando. Com isso, Elfriden ganhou legitimidade para governar a Midônia como um país anexado, formando o Reino Unido de Elfriden e a Midônia, ou mais conhecido como o Reino de Friedônia. Depois disso, nós trocamos para uma reunião do Soma com Maria Euforia, a imperatriz do Império. Aqui a Maria está triste, afinal ela achava que tanto o Soma quanto ela estavam em sintonia, então ele simplesmente tomar a Midônia novamente é meio que uma traição nas costas dela. E logo o Soma conta uma história para ela da Terra, sobre dois deuses que governavam dois impérios diferentes, onde por causa da briga desses dois deuses apenas os humanos morriam, e logo os humanos chegaram em um tratado de paz. Porém, mais pra frente, o tratado, no caso as regras dele, foi o motivo de uma grande rebelião e uma grande revolta. Afinal, aquelas regras deixavam um grande espaço em aberto para futuras rebeliões e tudo mais. E nesse momento, o Império e a Midônia estão no mesmo impasse. A Midônia quer ser governada por Elfriden, enquanto o Império, por causa de suas regras, não quer aceitar a mudança nas fronteiras. E o Soma contou essa história com o objetivo de, claro, fazer a Maria se tocar e falar: ó, mulher, o seu tratado tá todo errado. E quando a Maria finalmente se toca de que o tratado dela está realmente bem errado, ela concorda e apoia que o Soma governe a Midônia. E claro que eles ainda são aliados, e logo termina a conversa política. E agora, com esse assunto terminado, não existe mais nada bloqueando o caminho do Soma, da mesma forma que ele também decidiu não abdicar e sim se tornar o rei legítimo de Elfriden. Antes ele queria apenas reinar um pouco e então ir embora. Agora ele realmente decidiu que ele se tornará o rei legítimo de Elfriden e não abdicará tão cedo de seu reinado. E é a partir de agora que as coisas realmente começaram a mudar. Soma agora está enfrentando o problema de não ter pessoal competente o suficiente no momento. Ele possui seus retentores e esposas que o ajudam muito em todos os aspectos de seu governo. Porém, a falta de pessoal qualificado está se tornando cada vez mais e mais aparente. E a solução para isso que o Soma tem é a seguinte: atraia pessoas talentosas de outros países enquanto trabalha para abolir a escravidão e, claro, dar uma educação melhor para todo o seu povo. Nesse continente, a escravidão é a maior violação que existe dos direitos da humanidade. Afinal, quando chega a esse ponto, as pessoas se tornam ferramentas vivas, cujos donos ignoram quaisquer direitos básicos que eles possam ter. Porém, infelizmente, é um sistema que ainda está em vigor no continente, incluindo o próprio reino de Friedônia. Sejam criminosos que se tornaram escravos para pagar suas sentenças, ou até mesmo pobres que tiveram que se vender para poder, claro, viver nesse mundo. Embora existam leis para regular a escravidão, ainda há aqueles que abusam secretamente e não ligam para o bem-estar deles. E falando em escravistas, agora nós vamos para um comerciante de escravos chamado Ginger Camus. No caso, ele não é um comerciante de escravos, ele herdou os escravos do negócio de seu avô que faleceu recentemente.
seguinte: Ginger não tem experiência alguma, mas assume a tarefa de cuidar de todos eles até que eles achem um dono competente, um bom comprador, para que não sofram no futuro. Sejam roupas novas e até mesmo escrever e ler, ele forneceu tudo isso a eles, esperando que um dia eles tenham um bom comprador e, claro, um futuro promissor pelas suas frentes. E não apenas ele tem um sucesso retumbante quanto a isso, conseguindo achar bons compradores para todos os seus escravos numa esperança de um futuro melhor, como também ele fez um feito incrível que está alinhado diretamente com o que o Soma queria fazer, e com isso o Soma vai até ele pessoalmente para oferecer um trabalho como diretor de um centro de treinamento profissional, para que assim, aos poucos, o nome escravo seja apenas um nome e não tenha valor de face nenhum, e assim ele poderá o abolir e ninguém sentirá falta. Agora, em outro dia, Soma está indo visitar a cidade do castelo junto com Licia, Carla e Owen, onde eles agora estão indo para as velhas favelas da cidade, um lugar mais pobre com uma alta taxa de criminalidade, ou pelo menos era assim no passado, pois agora está cheio de vida, com crianças brincando e adultos cuidando de seus afazeres sem preocupações. Nós vemos que o Soma realmente fez grandes milagres dentro do reino, e tudo isso foi graças ao saneamento da cidade, ao demolir casas antigas e construir novas mais bem feitas, ao mesmo tempo que eliminavam os criminosos e as drogas. As favelas mudaram muito, tanto em espírito quanto em aparência. E claro, grande parte da falta de problemas ali é realmente o saneamento, já que com isso veio a saúde melhorada e poucas doenças. Afinal, o Soma fez questão de tratar germes e patógenos da maneira correta para evitar pragas, doenças e, claro, pandemias em seu reino. Nesse mundo, por causa da magia de luz, no caso a magia de cura que os sacerdotes usam, a ciência e a saúde não são tão avançadas quanto a Terra, o que pode ter suas desvantagens por si só, como por exemplo, magia não funciona contra infecções ou lesões em idosos, afinal magia de cura apenas trabalha com o que as pessoas já têm de vitalidade, ou seja, uma pessoa que não tem vitalidade não pode ser curada de uma doença ou de um machucado. Então, para avisar seu povo sobre os patógenos, bactérias, germes e essas coisas, e claro, lutar ativamente contra eles, Soma tomou todas as iniciativas, principalmente ao se conectar com uma raça que através de um terceiro olho pode ver micro-organismos. Essa é uma raça que, por poder ver os micro-organismos, desenvolveu um grande sistema de saúde, muito bem feito por sinal, que não depende da magia, e claro, é muito avançado nesse quesito, não tanto quanto a Terra, mas o suficiente para o Soma poder começar a trabalhar no que ele quer. E enquanto eles passavam pela favela em sua viagem de campo, eles passam pelo centro de treinamento que Ginger está comandando, que por sinal está indo muito bem também, seja a educação que ele fornece ou os auxílios que o Soma está criando baseado nas escolas que ele viu na Terra, incentivando tanto crianças quanto adultos a irem aprender a ler e escrever e, claro, terem uma vida melhor. Depois de checar as favelas e a escola e ver que está tudo em ordem, Soma irá sair da cidade e ir para os campos de refugiados, que seria um lugar mais pobre e perigoso do reino até o momento. Enquanto eles estão lá, um incidente com sequestradores de crianças acontece e eles interferem para os ajudar. E o que está acontecendo é que alguns escravistas estão tentando sequestrar crianças e fugir do reino para vender elas em outros lugares e recomeçarem suas vidas, já que Fredona está mudando completamente. Após o tumulto acabar, Soma se encontra com o líder dos refugiados, no caso, o chefe do assentamento. Soma está aqui para dar um ultimato a ele, ou se tornam cidadãos do reino, ou deixam as terras de Elfriden. Eles não podem voltar para suas terras, já que estão no domínio do Lorde Demônio, mas também não podem continuar como ilegais em Elfriden. Se o Soma deixar isso acontecer, incidentes infelizes podem acontecer e seu povo ficar descontente a partir disso. Isso é uma coisa triste para eles, infelizmente, mas Soma também sabe como é ser forçado a sair de sua casa e ser assimilado em outro país. Da mesma forma que os refugiados fugiram dos demônios, o Soma foi invocado nesse mundo por causa deles. Porém, é claro, ele não pode virar o olho e fingir que nada disso existe. O que o Soma deseja é que os refugiados partam para Venet Nova e criem residência lá, já que é uma cidade nova e em construção, todos poderão ser abrigados, além de, claro, eles irão trabalhar lá e poder ganhar a vida. Claro, nem todos os refugiados vão querer isso, muitos deles ainda querem voltar para suas casas, porém, pelo menos é justo que aqueles que queiram um lugar novo para ficar, possam morar no reino. E enquanto eles conversam, uma mulher entrou em trabalho de parto, e tanto a mãe quanto a criança correm riscos, e assim irá começar uma operação para salvar as suas vidas. E felizmente, ambos sobrevivem à operação, e vendo que as crianças e bebês não têm culpa de serem exilados de sua terra natal, o chefe do assentamento decide que é melhor a todos irem para Venet Nova, e aqueles que não querem ficar, aqueles que querem recuperar sua casa, nem que seja lutar até a morte, irão sair com ele, e ele mesmo irá os liderar em suas lutas. Assim, ele irá ir embora com aqueles que querem
querem recuperar sua pátria, enquanto sua irmã ficará em Elfriden com aqueles que desejam um novo lar seguro para suas vidas e seus filhos. Inclusive, se liga na Lixa querendo começar a ter filhos com Soma. O cara pode, tá? Depois disso, o antigo chefe do assentamento, junto com os outros que não podem esquecer de suas casas e querem voltar a qualquer custo, partem de Elfriden, já que embora o Soma simpatizasse com eles não poderiam ficar ilegalmente, enquanto o resto do grupo ficou como residentes oficiais do reino e partiriam para a Bennett Nova em suas novas vidas. Agora, indo para o Palácio Real, a Duquesa Walter está prestes a começar o curso de noiva para as noivas do Soma, e ela está bem animada com isso, dizendo que sempre quis o fazer, e agora que o Soma disse que quer começar a ter filhos, é o momento perfeito para colocar seus planos em prática. Esse curso é para evitar que o que aconteceu com o rei anterior a Albert aconteça novamente, porque depois que aquele rei morreu, uma grande guerra pela sucessão aconteceu no reino e muitas coisas descarrilharam no caminho. Então esse curso é para fazer as garotas saberem que o rei e as rainhas devem ser próximos, e as rainhas devem ser ainda mais próximas entre si. Brigas entre a família real não podem acontecer, e isso serve para evitar disputas políticas no país. Essa é uma matéria de uma MILF de 500 anos ensinando sobre como viver com seu cônjuge, ter filhos com ele, como ser uma esposa e, claro, como manter seu relacionamento, além de o que fazer de noite quando o Soma está sozinho com elas, o famoso tchaco-tchaco no bochaco. E a melhor parte é que essa lição é realmente séria, ela está realmente ensinando às futuras rainhas como não serem apenas rainhas, mas também as parceiras do Soma, no sentido literal, como inclusive dormir com ele. Aí temos a duquesa falando para as garotas o que o Soma gosta delas e pensa delas em um momentinho bem fofo, e elas também descobrindo sobre os fetiches que o Soma tem para elas, e claro o que ele quer fazer com elas durante a noite. Com isso nós passamos para o Império, com Diane se encontrando com sua irmã, Maria Euforia. Aqui elas estão pensando em fazer como Soma e sancionar os escravos como trabalhadores públicos, enquanto é claro, eleva o nível de educação das pessoas do país. E vemos também que a Diane está corando para o Hakuya, e parece que relacionamentos à distância funcionam até mesmo em secais. E falando nele, Hakuya neste exato momento está com Soma dando um relatório a ele sobre como as coisas estão indo bem no país. Até que é claro, Poncho chega com o famoso molho de soja. No caso, pra gente é molho de soja, nesse outro mundo é feito com outros ingredientes, porém tem o mesmo gosto e é comestível. Com esse molho pronto, Soma finalmente pode comer comida japonesa e claro, sentir a felicidade que ele não sentia desde que veio até esse mundo. Além de que, claro, ele poderá criar iguarias para o seu reino e Bennett Nova, uma cultura culinária que ninguém mais tem dentro desse mundo. Logo então, mais tarde naquele dia, Soma está relaxando com Lixa, onde ele diz que já está nesse mundo há 1 ano, e aqui eles têm um momentinho bem fofo de casal entre eles. Porém, naquela mesma noite, Carla chega até o Soma, pedindo que ele vá visitar o ex-rei e a ex-rainha, que estão procurando por ele e querem falar com seu genro. E pelo que parece, finalmente chegou a hora de eles contarem a verdade para o nosso protagonista. Soma quer saber o porquê do Albert confiar tanto nele para lhe dar não apenas o trono, mas também a mão da sua filha quando eles nem se conheciam direito. O porquê do Carmine ter jogado sua vida fora, afinal ele não conheceu o Soma e ele fez tudo isso apenas por causa de Albert e sua lealdade para com ele. E por último, porque o antigo casal real, no caso os sogros do Soma, sempre evitaram ele. Até agora, durante esse ano inteiro que ele passou em Elfriden, eles nunca mais se encontraram com ele até agora. Logo, Albert conta uma história de uma nação pobre e de um rei indeciso, que invocou um herói e ao ver o talento do jovem, o nomeou como primeiro-ministro, e junto com ele, o reino voltou a prosperar com suas reformas. Porém, a nobreza corrupta não gostou nada disso e queria se livrar dele, mas eles não conseguiram graças ao apoio que um dos duques fornecia ao jovem ministro e conhecia muito bem o talento dele. Com o tempo, o rei indeciso foi mais pressionado pelos nobres e acabou chegando em uma decisão tola, que seria expulsar o jovem ministro, e assim o jovem acabou se abrigando na cidade do duque general, que é claro gostava muito daquele jovem. Porém, depois disso aconteceu uma guerra contra o país vizinho e ao mesmo tempo a nobreza se juntou para um golpe de estado. Preso entre uma batalha contra um país vizinho e a traição da nobreza, mesmo depois de lutar por 3 dias e 3 noites, a cidade caiu, o general foi morto e o jovem ministro também. Além de lamentar a morte do jovem, o rei também viu seu território e suas terras sendo tomadas rapidamente, e os inimigos avançando para a capital enquanto ele não podia fazer nada. Aqui nos é revelado que isso tudo aconteceu, e nós sabemos sobre isso graças às habilidades da Elisha, no caso, a sua magia negra. Elisha possui a habilidade de mandar suas memórias
para pessoas do passado. Então, no futuro onde tudo deu errado e nada mais restava para eles, além da morte, Elisha mandou suas memórias, suas lembranças para Albert no dia em que Soma foi invocado. E assim, o Albert do passado, que recebeu suas memórias do futuro, poderia tomar as decisões que esse Albert não pôde tomar, que acabaram por destruir Elfriden de uma vez por todas. Então, tudo isso aconteceu pois eles sabiam do futuro e conheciam muito bem o Soma e seu caráter o bastante para confiar tanto o reino quanto a sua amada filha para ele. Esse também é o motivo pelo qual Carmine fez tudo o que fez. Ao saber do futuro e o que aconteceria, ele pôde fazer esse plano sem hesitar, afinal, era o melhor tanto para o reino quanto para Lisha. Aqui também ficamos sabendo que naquele futuro, tanto Lisha quanto Soma também se conheceram e acabaram ficando juntos em um relacionamento amoroso, onde é claro, eles ficaram juntos até suas mortes. E agora que Albert contou tudo isso para Soma, ele e Elisha decidiram sair escondidos e viverem afastados do reino. Afinal, ter um ex-rei por perto significa ter suspeitas sendo levantadas pelos seus súditos e pelos outros. Agora que o futuro ruim foi evitado, eles irão partir e descansar finalmente, porque agora eles merecem isso. E com tudo respondido, Soma e Lisha estão agora em seu quarto, enquanto esperam pelos fogos de artifício do ano novo, onde Soma tem o seu principal momento romântico com Lisha, com ele falando que a ama e ela retribuindo o seu amor, e assim eles se beijando enquanto os fogos aconteciam, e afirmando o porquê dela ser sua principal e primeira noiva. E agora, um novo ano começaria nesse mundo, e Soma continuará a crescer seu reino ao lado de seus aliados e súditos, com reformas cada vez melhores para tudo e todos. E com isso nós terminamos a segunda temporada de Genjitsu Yusha, então se você gostou, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, deixe o seu like que me ajuda muito, e se compartilhar o vídeo eu fico mais grato ainda. Agora, eu fui.